Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Oi, amados irmãos, amigos, é com grande alegria que eu venho aqui dizer a vocês que retornaremos com os nossos cultos presenciais no dia 13 de setembro. Bom, vocês sabem que nós ainda estamos vivendo em meio a uma pandemia. Então, estaremos retornando com os nossos cultos, mas necessitamos tomar todos os cuidados devidos, né, e orientados pelo Ministério da Saúde, por nosso governo aqui de São Paulo. Então, se você faz parte do grupo de risco, ou alguém de sua casa faz, pedimos gentilmente que não venha aos cultos. Cuidar de sua saúde e de sua família é prioridade neste momento e é também um ato de culto a Deus. Estaremos recebendo apenas 80 pessoas em nossos cultos presenciais, com o fim de obedecermos o distanciamento entre nós. Lembro a todos que nós temos um culto às 10h15 da manhã e um culto às 18h30. Você que faz parte da família PIB de Itapevi, você que é frequentador de nossa igreja, ou você que deseja vir e participar conosco, conhecer nossa igreja, nós pedimos que você possa fazer a escolha de participar somente de um destes cultos. Então você pode escolher participar do culto das 10h15 da manhã, ou você pode escolher participar do culto das 18h30, disponibilizando assim mais lugares para que outras pessoas, outros irmãos, outros amigos possam participar também de nossos cultos presenciais. Informamos a você que continuaremos com os nossos cultos online e também estaremos realizando cultos ao vivo para atender aqueles que não poderão vir aos cultos presenciais. Será proibido a participação nos cultos sem o uso de máscaras. Não teremos neste período a escola bíblica dominical. Nós tentaremos também realizar a escola bíblica dominical ao vivo. E você que tem crianças em sua casa, nós pedimos que, se você desejar trazer seu filho, sua filha, que seja maior de 6 anos, para que possa sentar com você, porque nós não teremos as nossas atividades do ministério infantil nestes períodos iniciais que estamos retornando aos nossos cultos. Você que tem criança menor
do que 6 anos, não traga sua criança. Não coloque ela em risco. E desde já eu agradeço a compreensão de todos. Nós estaremos aos poucos trazendo novas informações e novas orientações. Mas todas estas orientações visam o bem-estar de sua casa, de sua família, o seu bem-estar. Queremos prestar culto ao nosso Deus, mas também cuidar de sua saúde, porque entendemos que cuidando de você, estamos prestando culto a Deus. Deus te abençoe. Graça e paz. É com muita alegria que nós nos reunimos para mais um culto onde nós vamos refletir na palavra do Senhor, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, vamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Sobre o tema, colocando em ordem o seu mundo interior, põe em ordem o seu mundo interior. Tudo que foi trabalhado ao longo desse período, desses dias do mês de agosto, nesses domingos, nós vamos dar continuidade ao último tema que trata da questão da restauração. Antes de mais nada, eu quero te convidar para nós orarmos, para nós buscarmos a direção de Deus. Nós temos decisões à frente para serem tomadas em relação à retomada do culto. O pastor Cornélio já soltou um aviso e a gente precisa orar. Precisamos orar, buscar a direção de Deus, buscar a vontade do Senhor, para que tudo aconteça conforme o teu querer e a tua soberana vontade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. E vamos meditar, ó Senhor, nesse momento na tua palavra. Que os nossos corações estejam receptivos a ouvi-la, que os nossos corações estejam atentos para que a Tua palavra, Senhor, provoque em nós mudança, transformação, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela transforma, molda as nossas vidas conforme o Teu querer e conforme a sua própria palavra nos ensina. Por isso, nos ajude com a tua graça nesse tempo que aqui estaremos meditando no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, diante desse desafio do mês de agosto, ponha em ordem o seu mundo interior. Nós já falamos sobre as motivações da vida, sobre o chamado que Deus tem para as nossas vidas, a diferença, o emprego do tempo, o que nós temos feito com o tempo. Falamos sobre a sabedoria e conhecimento. Falamos sobre a questão da força espiritual, aonde a nossa força está no Senhor e como ela deve ser direcionada nas nossas vidas. E agora nós vamos falar sobre a restauração. Diante desses diversos pontos em que nós meditamos na palavra de Deus, em que nós buscamos a direção de Deus, tudo isso tem como um objetivo. O objetivo de nós buscarmos estar melhores preparados para o dia a dia, melhor assim, equilibrado para as decisões do dia a dia.
o mundo e os seus diversos desafios não têm sido fáceis. E com esse advento que nós temos nesse mundo tecnológico, nesse mundo de muitas informações, nesse mundo de tantos objetivos, de tantas metas, nesse mundo que procura sempre produzir o máximo e ao máximo tudo aquilo que nós fazemos, desde as atividades de trabalho, desde as nossas realizações pessoais. Então, dentre todas essas questões que nós temos no dia a dia, nós temos percebido que muitas tarefas, muitas funções que nós temos, muitas responsabilidades têm colocado as nossas agendas pessoais e esse de tanto fazer, nós temos descuidado desse mundo interior, desse mundo tão importante que vai expressar na forma exterior, nas nossas ações, nas nossas decisões, como nós estamos por dentro, na nossa alma, no nosso espírito, esse equilíbrio tão necessário para buscarmos e ouvirmos a voz do Senhor. Nós precisamos, dentre muitas coisas, desse equilíbrio desse mundo interior, porque esse equilíbrio desse mundo interior não tem como objetivo buscar, aumentar a nossa autoestima, buscar afirmar a maior necessidade que nós temos de alcançar os objetivos, como nós temos em algumas ferramentas, como o coaching, que busca extrair ao máximo por intermédio de um equilíbrio de tempo, de atividades, por um equilíbrio de administrar melhor todas as áreas da sua vida. Ele tem como foco um objetivo em um resultado maior e melhor. Não é esse o nosso objetivo quando nós estamos falando sobre equilíbrio do mundo interior. Quando nós estamos falando desse equilíbrio, ele está buscando e tem como propósito restaurar as nossas vidas em relação aos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, em relação ao dia a dia e nas diversas questões. Esse equilíbrio de mundo interior não visa iludir-nos com as mentiras que muitos têm sobre essa busca de uma autoestima maior. Não tem nada a ver com isso. Esse equilíbrio do mundo interior é algo que nós precisamos buscar para termos uma proximidade maior com Deus, com um equilíbrio nas nossas decisões cotidianas, com um equilíbrio de uma vida muito mais equilibrada. Sempre haverá áreas das nossas vidas que precisarão de restauração. E é esse o nosso foco nesse dia, em que nós vamos meditar sobre restauração. A primeira restauração que aconteceu nas nossas vidas foi no dia em que nós fomos alcançados pela graça de Deus, quando nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e confessamos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir desse momento já houve uma restauração do nosso mundo interior, onde a nossa vontade, que era focada no nosso ego, no nosso orgulho, ela já foi direcionada para olharmos para Cristo. Lá em Lucas, no capítulo de número 5, no verso 32, nos ensina: não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Quando falamos de equilíbrio interior, tem como objetivo discernir o que Deus tem para as nossas vidas. Focar nossas vidas no verdadeiro sentido que ela tem a partir do momento em que nós fomos alcançados para o Senhor e para o reino de Deus. Esse equilíbrio, ele necessita, para que ele aconteça, de restauração constante nas nossas vidas ao longo da nossa caminhada.
Esse equilíbrio ele é tão necessário porque nós nos aproximamos de Deus quando nós temos esse equilíbrio por total e completo em todas as áreas das nossas vidas. Por exemplo, se você não demanda o tempo necessário de meditação e que você reservou para falar com Deus, para buscar Deus em oração, como que nós vamos buscar sabedoria e conhecimento se nós não dispensarmos um tempo de meditação, de reflexão na palavra do Senhor para as nossas decisões e tantas outras áreas daquilo que nós temos conversado nesse tempo. Agora, como buscar essa restauração? Como o salmista, lá no Salmo 139, ele nos ensina, nós que precisamos buscar constantemente essa restauração. E para que nós possamos buscar essa restauração, nós precisamos conhecer quem é Deus. E essa restauração para as nossas vidas, ela passa por saber quem é Deus e qual a importância de Deus nas nossas vidas. O salmista já diz, Senhor, lá no Salmo 139, de 1 a 3, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Deus sabe de todas as coisas. O verbo sondar nesse versículo de número 1 significa examinar. Ele nos examina com cuidado e com profundidade. Deus nos conhece na plenitude. E essa palavra aqui expressa nos conhecer na plenitude até aquilo que nós já sabemos e aquilo que ainda nós nem conhecemos e que vamos verbalizar ou agir, Deus já sabe. Ele já sabe de todas as nossas necessidades em todos os âmbitos. Ele sabe que nós precisamos de restauração constantemente. Esse salmo nos mostra quão profundo e pessoal é o conhecimento de Deus em relação à sua criação, que somos nós. Deus nos conhece antes das nossas ações, antes das situações que nós vamos passar, antes do que vamos pensar, antes das palavras que vamos proferir. Então, Deus já sabe de todas as coisas. E é esse Deus que requer esse equilíbrio nas nossas ações, nas nossas decisões, esse equilíbrio de organização do nosso mundo interior que vai externar de forma bem concreta nesse mundo exterior, tudo aquilo que nós vivenciamos em todas as áreas das nossas vidas. Então, lá em Hebreus, no capítulo de número 4, no verso de número 13, diz: todas as coisas estão descobertas, visíveis aos olhos daquele quem temos de prestar contas. Não há nada que Deus não saiba. E não tem como nós resistirmos diante da presença desse Deus que nos conhece, de buscarmos essa restauração diante dele. Não há nada que escape à presença de Deus, como no Salmo 139 você pode verificar lá no verso de número 5. Mesmo tentando estar longe, Deus está nos conduzindo bem de perto. Nós podemos conhecer a Deus porque Ele se revela de diversas formas nas nossas vidas. Apesar, até na nossa conversão, Ele se revela por meio do Espírito Santo de Deus que toca em nós. Mas nós não conheceremos jamais de forma exaustiva e de forma plena e completa Deus. E a restauração é necessária e não tem como nós fugirmos da restauração das nossas vidas, do reparo. Restauração é reparo, restauração é conserto daquilo que precisa ser ajustado nas nossas vidas. Lá em Mateus, no capítulo de número 11, no verso 28, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus está presente em todos os lugares. Nós não temos como fugir
daquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas, daquilo que precisa ser renovado em nossas vidas, daquilo que precisa ser reparado em nossas vidas. Nós já falamos no domingo passado em relação ao perdão, em relação a buscar dentro de nós mesmos aquilo que precisa ser confessado diante de Deus, os nossos pecados. Não só nisso, nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser transformado também para uma melhor caminhada. Deus está presente em todos os lugares e é Ele que direciona as nossas vidas. Fugir da restauração para um filho de Deus é impossível. É por isso que nós temos que buscar essa restauração em nossas vidas, nessas diversas áreas da vida, de forma muito constante. Lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, nos ensina: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus é onipotente, Deus é onisciente, onipotente, ou seja, Deus tem total controle, poder sobre todas as coisas. Ninguém é mais poderoso do que Ele em nossas vidas. O Senhor fez mais do que criar e formar nosso corpo. Também planejou e direciona uma vida melhor nesta caminhada que temos até a sua volta. Por isso que restaurar significa descansar no Senhor em todos os sentidos. A palavra de Deus, a palavra restaurar significa descansar, significa entregar para que seja moldado, para que seja transformado, para que seja restauradas as diversas áreas das nossas vidas. Eu quero te convidar para nós lermos lá em Hebreus, no capítulo de número 4, do verso 1 ao 13, que vai falar sobre os dois sentidos do descanso. E para que haja restauração, nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos entregarmos todas as nossas áreas da vida, de nossas vidas ao Senhor. E a palavra de Deus nos ensina assim, em Hebreus, no capítulo 4, do verso 1 ao 13, diz assim: temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, portanto, não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se José lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele,
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aqui é um texto que trata da questão do repouso, que trata da questão do descanso, que trata em 3 aspectos essa questão do descanso. Primeiro, a promessa de descanso foi dada por meio da palavra de Deus no passado. O descanso é o principal tema dessa porção da mensagem de Hebreus. E ele nos alerta para que tenhamos cuidado, mostra disposição para com Deus em relação à palavra, em relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que nós temos tratado nesse último mês em relação a esse tema. Ponha em ordem o seu mundo interior em relação ao conhecimento e à sabedoria, em relação ao nosso chamado, às nossas motivações, verdadeiras motivações, em relação a tantos outros aspectos da nossa vida do dia a dia. E essa é a importância que o autor está dando em relação ao descanso. Aqui os 3 sentidos de descanso nesse texto. No primeiro sentido, ele vai falar que foi o descanso do 7º dia, que foi o descanso quando Deus, após a criação de todo mundo no 7º dia, lá em Gênesis, Deus parou. Deus precisa descansar? Não, mas Deus estava ensinando que é necessário o descanso. E esse descanso é necessário porque Deus naquele momento contemplou toda a criação e viu que tudo era bom. Contemplou tudo aquilo que foi feito, foi realizado. E naquele momento era necessário contemplar. Isso serve para as nossas vidas também. Nós temos uma vida tão atarefada, de tanta correria, de tantas questões para serem resolvidas no dia a dia. Se eu perguntar para você, nesse momento, o que você tem para resolver nos próximos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você vai falar, tenho muita coisa para pouco tempo. As nossas agendas estão lotadas, lotadas e lotadas de programações, lotadas e lotadas de compromissos. Mesmo em home office, em casa, veja o tempo que você tem demandado de trabalho, às vezes que excede o seu limite físico, que excede o seu limite emocional, num total desequilíbrio. Olha o tempo que nós temos demandado para aos diversos âmbitos da nossa vida, a nível do âmbito familiar. Como tem sido o tempo que nós temos direcionado em relação a essas pessoas? Será que nós temos verdadeiramente estado, e nos dedicado de forma plena quando nós estamos junto aos nossos filhos, quando nós estamos junto ao nosso cônjuge? Por quê? Porque se houver um desequilíbrio em qualquer área dessa, se você não tiver um momento de descanso, se você não contemplar que tudo aquilo que foi realizado por você, aquele momento em que você vai parar, vai pensar, não em trabalho, não em tarefas, não aquilo que você precisa fazer, mas você vai dar um descanso para o seu corpo, um descanso para a sua mente, um descanso para o seu coração. É esse descanso que vai te trazer mais forças, que vai te fazer respirar e pensar antes de decidir, antes de tomar decisões importantes. É esse descanso que vai te direcionar a ter um tempo, mesmo que reduzido, de qualidade para com o seu cônjuge. É esse tempo que você utilizou para revigorar as suas energias, é que vai te fazer prestar atenção naquilo que o seu esposo, naquilo que a sua esposa está falando contigo. Quantas vezes nós não somos pegos de surpresa quando conversamos com a nossa esposa, ou quando você conversa com o seu esposo, o seu corpo está ali presente, mas a sua mente está distante, vagando em tantos outros assuntos e compromissos e preocupações. Isso é porque o corpo, a mente, não tem descansado. Isso é porque você tem dado muito mais tempo e valor para algumas questões, para algumas tarefas, do que para outras.
É por isso que esse equilíbrio desse mundo interior nos fará tomar decisões melhores, mais equilibradas, uma vida mais equilibrada com Deus. Por isso que nós precisamos contemplar. No descanso você pode, no momento de reflexão, no momento de meditação, você pode buscar, saber, no fundo da sua alma, no mais profundo da sua alma, no seu interior, se o tempo que você tem dedicado ao seu esposo, à sua esposa, tem sido um tempo verdadeiramente de corpo e alma. Que dirá para os filhos, que dirá para a família, é esse equilíbrio tão necessário que nós precisamos nos nossos dias de agendas tão lotadas. É esse equilíbrio que nós temos que buscar. E nós só vamos conseguir buscar esse equilíbrio se nós tivermos esse sabá, esse dia de descanso, esse dia onde nós dedicamos a nós mesmos em relação a revigorar as nossas energias físicas, mentais. É recarregar a bateria literalmente para as diversas tarefas. Nós temos vivido em tempos difíceis aonde o mercado, aonde o nosso trabalho, aonde o seu trabalho, aonde algumas tarefas da sua vida que você priorize tem sugado muito mais do que você tem. E a gente acaba como um carro sem combustível, ficando de tanque vazio por algum lugar dessa estrada da vida. Por isso que é importante que nós tenhamos cuidado para que nós possamos refletir e buscar esse descanso. A palavra é um fundamento para as nossas vidas e ela nos ensina a importância da família nas nossas vidas, a importância dos filhos para as nossas vidas, a importância da igreja nas nossas vidas, a importância do trabalho nas nossas vidas, a importância da nossa vida social, coletiva, como sociedade. Agora, como viver de forma plena, desfrutando de forma plena, se nós não conseguimos em nosso mundo interior ter um equilíbrio necessário de dosar o tempo, de dosar a quantidade, a qualidade de tempo que nós temos para com todos. Nós precisamos restaurar em todos os tempos, em todo momento, as nossas vidas e buscarmos no Senhor a direção, de buscarmos no Senhor esse descanso, esse primeiro descanso que é no mundo físico, no mundo emocional, nós buscamos e descansamos no Senhor. Por isso que nós precisamos, irmãos, parar e buscar esse verdadeiro descanso desse sabá físico. E olharmos, refletirmos. Não é ficar pensando nos problemas, mas é saber se verdadeiramente nós estamos de forma plena, em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida, sendo frutíferos. Com o mundo interior desequilibrado, isso é impossível. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 4, fala desse sabá. Esse sabá, essa relação de descanso, é no 7º dia, quando Deus parou para descansar. Esse sabá é importante para o nosso físico, para a nossa mente e para a nossa vida espiritual. Agora, num segundo momento, na carta de Hebreus também é abordada a questão do descanso como o estado daqueles que estão em Deus, o seu conforto, a sua paz, o verdadeiro descanso para a alma. Como conseguir esse equilíbrio no nosso mundo interior? Como conseguir esse verdadeiro descanso, conforto, esse descanso de encontrar paz no Senhor, esse verdadeiro descanso para a nossa alma no Senhor? Se a nossa vida tem sido tão atribulada, tão corrida, onde nós estamos correndo atrás do vento, em muitos momentos das nossas vidas, onde as nossas decisões equivocadas
demandam muita energia, muito esforço por causa desse desequilíbrio interior que nós temos em relação a tudo isso que nós temos falado no mês de agosto. Por isso que descansar é descansar no Senhor. O descanso da ideia desse lugar de presença, de paz. E só em Jesus nós vamos encontrar esse descanso. Me lembro agora daquele jovem rico que foi até Jesus Cristo. Olha, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo lá, eu socorro os pobres, eu ajudo, eu faço tanta coisa. O que eu preciso para te seguir? Jesus falou, venda tudo que você tem, distribua aos pobres, aos necessitados e me siga. O difícil, e muitas das vezes nas nossas vidas, quando nós falamos, nós vamos seguir ao Senhor, nós vamos buscar a direção do Senhor, é nós nos desvencilharmos daquilo que nós achamos que é importante para as nossas vidas, daquilo que verdadeiramente traz sentido para as nossas vidas. E para tomarmos essas decisões em relação àquilo que é importante, àquilo que não é importante, se a igreja é importante para a sua vida, se a sua vida com Jesus é importante ou não é importante, se a sua caminhada como esposo, como esposa, como filho, como filha é importante ou não, tem sido frutífero ou não, você só conseguirá tomar decisões corretas nessas áreas da vida, nos âmbitos que nos cercam em todas as áreas de nossas vidas, se esse nosso mundo interior estiver equilibrado. E ele só estará equilibrado se nós descansarmos no Senhor. Se nós confiarmos plenamente na direção de Deus nas nossas vidas. Agora, se nós ficarmos atrás de tudo aquilo que se fala, de tudo aquilo que o mundo tem corrido atrás, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, agora você precisa estudar isso, agora não, você estuda aquilo, não, agora você faz aquilo lá, não, agora para você ter mais produção, planeje mais, você se motive nisso, se motive naquilo, procure foco, objetivo, foco, objetivo, foco, objetivo. Isso tem impregnado as nossas mentes e tem intoxicado as nossas mentes e corações e tem nos deixado desequilibrado para tomarmos decisões corretas. Isso cansa. Ficar correndo atrás daquilo que para o mundo tem muito valor. Não digo que você tenha que simplesmente parar de buscar foco, objetivos para a sua vida, projetos, planejamento para a sua vida. Eu estou dizendo que você não pode deixar de ter um tempo com Deus, um tempo com a sua família, um tempo com você mesmo, um tempo de descanso. Descanso da sua alma sem a pressão de ter que decidir, sem ter que optar por um momento, por um dia, para que você mantenha esse mundo interior seu, sadio e equilibrado, decidindo conforme a sabedoria e o conhecimento que Deus nos concede para as diversas áreas da nossa vida. É tempo de restaurar, é tempo de buscar restauração diante de Deus, porque o sabá, o descanso do Senhor, ele é nesse tempo, mas tem um sabá e um descanso que aponta para um futuro eterno, um futuro que é um descanso do povo de Deus, que acontecerá em breve com a volta de Jesus Cristo. Nós não podemos simplesmente olhar para esse mundo e dizer que tudo está focado, todas as nossas decisões, todo o nosso ser, nas questões desse mundo. Mas para nós os cristãos, o nosso descanso, o nosso sabá não é só nesse mundo. O nosso descanso, quando nós descansamos, nós estamos descansando, olhando para o futuro. Olhando para um futuro juntamente com Jesus. Que você busque a restauração por completo. Em todas as áreas que foram colocadas ao longo do mês de agosto. Que
que você veja as suas verdadeiras motivações, que você verifique o seu verdadeiro chamado. Que você olhe para o tempo, a organização do seu tempo, para aquilo que você tem dispensado tempo, para as coisas que são verdadeiramente necessárias, esse tempo que você tem dispensado, para que você olhe para esse tempo e dê importância muito mais à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos, que você olhe nos olhos das pessoas que conversam contigo, estando naquele lugar com a sua mente, com o seu coração e com o seu corpo, não só com o corpo e com a mente e o coração, distante daquele lugar, que você busque sabedoria, conhecimento de Deus para as decisões, para aquilo que você precisa nessa caminhada ao longo dessa vida, que você busque forças no Senhor para suportar as adversidades, que você busque força no Senhor para ter equilíbrio nas decisões que nós temos que tomar em todos os dias de nossas vidas. E que você busque também no tempo certo e de forma constante restaurar esse mundo interior. Restaurar essas diversas áreas que eu falei, se você está em falha em alguma dessas áreas. Restaurar uma vida em família com maior efetividade, afetividade, amor, carinho. Restaurar o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, de forma mais intensa, de forma mais carinhosa, amorosa, olhando não só para aquilo que se passou, mas para o presente, de caminhada juntos, de casal. Que você olhe para a restauração do relacionamento com seus filhos. Que você olhe e descanse no Senhor em todos os setores da sua vida. Busque restaurar esse mundo interior para que você possa viver com maior intensidade os propósitos que Deus tem para a sua vida. Não deixe as frustrações, não deixe os sonhos não realizados, não deixe o peso de certas privações nesse mundo, de você não ter isso, de você não ter aquilo. Não deixe o peso de ter que ser aquilo que todo mundo é, cobrar você mesmo de coisas que Deus não tem como propósito para a sua vida. Não deixe o peso das batalhas espirituais que nós temos, diária e cotidianamente, porque somos filhos de Deus e o diabo não se contenta com isso. Ele ainda procura nos atribular, ele procura ainda rugir como um leão que não tem dentes, nos colocar medo, mas maior é o Senhor, aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Em todos os momentos nós precisamos nos remeter a Jesus e buscarmos o descanso e a restauração em Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A restauração está em Jesus. O descanso está em Jesus. Não deixe esse mundo turbulento, confuso, dominar o seu mundo interior e conturbar a sua vida exterior. Busque equilíbrio em todas as áreas, por meio desse equilíbrio interior, porque o equilíbrio do mundo interior, esse mundo interior está em Jesus, num descanso total e completo em Jesus, aonde Ele nos restaura em todas as áreas, em todos os momentos que nós necessitamos, para que nós possamos expressar para esse mundo, de forma mais fidedigna,
que o verdadeiro descanso para os sobrecarregados está em Jesus Cristo, em todos os sentidos, nas preocupações do dia do amanhã, nas preocupações do cotidiano, da provisão, nas preocupações de um futuro após a morte. O descanso dessas preocupações está em Jesus Cristo. Ele é a resposta para as inquietações desse mundo interior nosso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecer porque o Senhor é que nos conduz, o Senhor é que nos direciona. E só o Senhor para restaurar o mais profundo sentimento de nossa alma, as inquietações da nossa alma, só o Senhor para nos restaurar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos dê esse descanso no Senhor. Nos faça, Senhor, entender o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro propósito da vida, o verdadeiro propósito que o Senhor tem e projeto que o Senhor tem para as nossas vidas como cristãos, como igreja, Senhor. Como pai, como filho, como esposa, Senhor. Como família, Senhor. E esse sentido tem que ter um sentido onde esse nosso mundo interior, estando organizado, nós vamos expressar nesse mundo exterior o seu amor, a sua paz, a sua alegria, Senhor, que nos concedeu no dia em que nós fomos alcançados para a grande salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Nos fortaleça, Senhor, no dia de fraqueza. Nos traga ânimo e motivação no dia do desânimo, Senhor. Nos dê forças, Senhor, no dia em que nos sentirmos fracos. Traga restauração no dia em que nós necessitarmos ser restaurados, ó Senhor. Traga sabedoria, conhecimento no dia em que nós necessitarmos para as decisões, que sejam todas conforme o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que haverá um bom futuro, sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.